Meus amigos e companheiros de marketing industrial, executivos, colegas nossos, diretores dessas grandes empresas, empresas muito importantes aqui no Brasil e fora do Brasil. Uma das questões que povoa quase sempre as conversas na primeira linha das empresas e entre o grupo gestor é a questão de gerar demanda, que se agrava quando há momentos mais bicudos, como esse que o mundo está vivendo, e de muitas incertezas e tudo, né? E a gerar demanda acabou virando uma parte importantíssima do processo de vendas. Acaba sendo uma conversa em todas as reuniões, assim, bem, o que temos em vista? O que vocês acreditam que deve acontecer? Quantos por cento de chance? Aquela conversa toda, né? Então, nós resolvemos pegar, à luz da nossa experiência, de pessoas muito importantes que estão conosco aqui agora, inclusive com uma vantagem muito interessante, que nós temos entre nós, além da equipe senior da Escola de Marketing Industrial, nós temos 3 executivos queridos. Temos a Leteia, que tem uma companhia muito importante no Ceará e que atua muito ligado à sucessão de empresas familiares, tem trabalhos belíssimos, e Grace e Alan, que cuidam de uma companhia chamada Tech, no Japão, estão direto conosco, e que cuida muito dos empreendedores brasileiros que vão para o Japão, japoneses, e alguns até não são japoneses, e querem se desenvolver lá. É um trabalho belíssimo de apoio, de instrumentalização do que eles precisam. Então, a pergunta era o seguinte, a discussão é o seguinte, eu vou começar provocando o Cristiano. Cristiano, o que te parece essa questão da geração de demanda? O que você tem notado, pela larga experiência que tem, que são coisas que realmente dão frutos e outras coisas que são mais uma espécie de cilada? Eu, né, como todo mundo sabe, sou um fã ardoroso do foco do cliente, né? Eu, toda vez que me deparo com um problema, uma oportunidade, eu quase que instintivamente vou ao foco do cliente, né? E eu estava pensando essa história da demanda, né? Todo mundo precisa de demanda, né? Como você falou, né, Zé Carlos, quando principalmente o mercado fica mais difícil, há uma chamada interna para dizer onde está a demanda, como é que nós geramos demanda. Eu vou começar polemicamente dizendo que a demanda está lá, né? A demanda é a necessidade, os sonhos dos clientes estão em cada cliente. A pergunta é como é que a gente acessa isso, né? Eu acho que sair procurando demanda talvez seja uma armadilha, né? Você corre o risco de ficar no foco do umbigo. Quer dizer, eu tenho um produto, um serviço e eu saio procurando quem quer. Eu acho que se as empresas exercerem genuinamente o foco do cliente, dizendo eu tenho um conhecimento que pode servir a alguém, alguém há de querer, alguém há de precisar, eu posso ajudar alguém com esse meu conhecimento. O grande desafio é como é que eu acho isso? E eu acredito que foco do cliente é o caminho. Se eu genuinamente procurar aqueles que eu conheço, principalmente, e conversar com eles, e durante a conversa, escutando muito eles, descobrir qual é o sonho deles, talvez eu possa acessar internamente as minhas expertises, o meu grupo, a minha empresa, o meu conhecimento e dizer que parte desse sonho eu posso ajudá-lo a construir. Então, eu acho que a demanda está lá, né? Sempre existiu. Acho que desde que o mundo é mundo, o homem tem sonhos e necessidades, mas está cada vez mais complicado porque os desafios estão muito grandes, as cobranças por resultado estão grandes dos dois lados. Os clientes têm cobrança de resultado e a gente também. E há uma ansiedade que às vezes impede que a gente consiga ver mais claramente onde é que parte do sonho dele a gente pode ajudar. Então, eu acho que, né, modestamente, eu acho que criar demanda é uma capacidade de entender que parte do sonho do meu cliente eu posso ajudá-lo a construir. Parece simples, eu acho que todo mundo concorda, a execução é que não é simples. Mas eu acho que é um bom começo para a gente iniciar essa conversa. Muito bom, muito bom. Sabe, Cristiano, o que me parece é uma coisa tão interessante, porque é tão claro o que você colocou, que é assim, eu posso, olha só, para gerar demanda, bater de porta em porta.
que normalmente nós somos até educados assim. Quem tem uma história de vida de vendas é muito assim, né? É o knock the door, faz aqueles levantamentos. E eu notei que esse processo, ele se não tiver um filtro logo na entrada, às vezes atrai coisas que você, às vezes, pressionado por metas, por volumes, acaba atendendo e não faz o melhor que pode, sabe? E isso denigre a primeira característica de uma companhia de sucesso, que é ter credibilidade, ter relevância no pensamento dos clientes, entende? Então, eu sempre brinco assim, que a gente deveria, nas empresas, harmonizar conquista com atração, sabe? Porque, por exemplo, clientes atraídos por uma fonte promissora de contribuições são muito mais rápidos do que eu batendo a porta deles tentando vender aquela ajuda, sabe? Então, eu acho que eu fico até em dúvida se a gente gera demanda ou a gente atrai demanda, sabe? Aliás, você colocou uma coisa maravilhosa, porque quando você tenta descobrir, e cada um é diferente, né, do outro, o que sonha, o que aquilo. Nós somos uma fonte de sonhos e de esperanças promissoras na vida, né? Pessoas saudáveis fazem isso, né? Então, olha que interessante. Na hora que eu faço isso, eu marco tão profundamente o cliente que ele vira o maior vendedor da gente, sabe? Então, eu não sei se isso faz sentido, eu queria pedir a opinião, por exemplo, do Alan. Me conte, Alan. Olha, Zé Carlos, gerar demanda, eu estava refletindo sobre isso, né? E fiquei pensando aqui, fazendo esses paralelos, né, entre Brasil e Japão, né? Mas eu passei muitos anos aí no Brasil, né? Tive a oportunidade de conhecer bastante estados e empresas, né? E fiquei refletindo, puxa, demanda, né? Aí fui buscar algumas informações e tem um hotel aqui, né? O Japão ele é caracterizado por ter empresas que mais antigas do mundo, né? E esse hotel ele basicamente tem 1.315 anos. Então eles estão gerando demanda há 1.315 anos. E como que eles estão fazendo isso, né? E passaram por todas as crises, guerras que foram registradas, conhecidas e esse hotel ele permanece na mesma família há 52 gerações, né? Nossa. E passou por tsunami, por terremoto, até a última erupção do Monte Fuji eles passaram, né? Em 1700, né? Pouquinho tempo, só 400 e poucos anos, né? E eles permanecem de pé até hoje, é o hotel mais antigo do mundo, né? E como que eles fazem isso, né? Como que eles geram demanda há 1.315 anos, né? Talvez eles tenham, né, instintivamente o foco do cliente, né, na empresa, instintivamente eles estejam olhando para a questão de empresa válida, né? E estão olhando para o cliente, né, no foco do cliente, né? Instintivamente há mais de 1.000 anos, né? É esse paralelo que eu fiquei desenhando e tentando entender como que você consegue gerar demanda por mais de 1.000 anos. Alan, provavelmente eles atraem muito mais do que sai batendo de porta em porta, né, Alan? Ah, eu acredito que sim, acredito que tem algo voltado na base do ser humano, né? Isso. Eles acho que olham como tratar o ser humano, que tem a questão no Japão tem a questão do omotenashi, né? Que é a questão do ato de servir, né? E servir com, com a vontade mesmo, é legítimo, né? O ato legítimo de servir. Olha que Não é assim robotizado, vamos se dizer assim, né? Aqui tem muita coisa moderna, mas tem muita coisa tradicional, né? E eles têm esse laço muito forte com a tradição, né? E ela permanece até hoje, desde que o Japão é Japão, né? Um país com. Na verdade, acho que o Japão, se não me engano, ele é o primeiro país registrado no mundo, né? Como país. olha, Fiz uma pesquisa breve, mas a China é mais antiga, né? Só que em matéria de registro, o Japão me parece que é o primeiro país a ser registrado. Então, é muita base, é muita informação
que a gente não consegue, não consegue levantar todas as informações, muita base, na verdade. Alan, sabe o que me impressiona nesse caso? Aprendizado. Desculpe. Alan, sabe o que me impressiona nesse caso lindo que você contou, desse hotel de 1.300 anos? É que eles foram guardiões da essência que deu origem ao hotel, sabe? Porque é aquela história, tudo, pau que nasce torto, morre torto. Eles devem ter nascido certo, né? E mantiveram durante 56 gerações o DNA, né? A essência, a razão de ser. Isso é maravilhoso, né? Tanto é que grande parte das empresas que às vezes têm um início maravilhoso e todos os clientes admiram, a sociedade aplaude, ao longo do tempo vão perdendo essa essência por múltiplos motivos, né? Eu acho que a Teleteia sabe, pode mencionar vários outros, eu vou pedir até para falar daqui um pouco. E aí, ao perder a essência, ela se torna algo comum, ela cai no vazio, ela cai no lugar comum, né? Eletéia, o que lhe parece essa história da geração de demanda? Escutando aí um pouco do Alan, né? E assim, eu comecei a fazer uma reflexão também, juntamente com essa questão da geração de demanda, o quanto me preocupa isso, trazendo para a realidade aqui do Brasil e do Nordeste, principalmente. Porque existe uma taxa de mortalidade muito grande das empresas familiares, e isso está mais ligado, segundo as pesquisas, a motivos ligados à sucessão. E essa sucessão, se você for fazer uma reflexão mais profunda, é muitas vezes uma sucessão dos valores, né? Então, o que é que acontece? Muitas empresas familiares têm um foco do cliente bem definido, né? Que está um DNA bem forte, mas as gerações que estão chegando, com essa questão da inovação, de querer tudo muito rápido, de querer tudo muito moderno, de querer tudo muito fluido, elas acabam perdendo um pouco do olhar para essa essência, né, para esses valores que estão institucionalizados no negócio e que estão ligados à raiz de quanto os clientes amam aquele negócio por conta disso. E aí eu posso até dar um exemplo breve, né, de uma família que eu atendi, claro, sem falar nomes, mas foi algo que me assustou, porque a primeira geração ela tinha no seu DNA a simplicidade no tratamento com esses clientes. Então, eram clientes simples, que eram motoristas, era uma empresa de postos de gasolina de estrada, e tinha como seu principal cliente os motoristas. E a primeira geração era muito vinculada a isso. Então, às vezes, almoçava, fazia refeição no mesmo restaurante que os motoristas, assistia missa junto com os motoristas. Então, tinha uma ligação forte com esse cliente, né? Tratando esse cliente, estando muito junto com essa simplicidade toda. Quando chega a segunda geração, querendo muita modernização, muita agilidade, acaba perdendo essa essência da simplicidade. Então, eles estavam perdendo e estavam se afastando dos reais clientes. E isso estava causando até problema para o negócio. Então, muitas vezes, José Carlos, o que eu acredito é que, como você fala tão bem sobre manter o equilíbrio entre o eterno e o moderno, eu acredito que se essas novas gerações conseguirem trazer para essa discussão, para essa análise, né, esse carinho, esse cuidado de não perder o foco do cliente, de estar realmente tentando dar um equilíbrio entre o eterno e o moderno, que eu acho que o Japão deve fazer isso muito bem, porque ao mesmo tempo que é um país altamente moderno, inovador, é um país que valoriza muito suas tradições, talvez aí esteja a chave, né, do sucesso de uma empresa como essa, que o Alan falou, um hotel que está há mais de 1.300 anos, em pleno funcionamento. Talvez ele sim consiga manter esse foco do cliente por muitas gerações. E aí a geração de demanda, ela é automática, porque ela vai manter e, ao mesmo tempo, vai atrair sempre o cliente, porque ela não perdeu, não vendeu a sua alma e não perdeu a sua essência.
Eu acho esse ponto que você levanta tão importante, e uma das coisas que eu consigo depurar do que vocês falam e que tem a ver com o que a gente acredita e leva a sério, é que você veja que o eixo de tudo são as pessoas, né? Quer dizer, uma empresa é um organismo formado por gente que existe para servir gente, né? Então, as companhias que pegam isso como o fundamento, elas navegam com mais facilidade nesse equilíbrio do eterno e moderno, né? E esse equilíbrio do eterno e moderno, eu acho lindo você ter lembrado também, Aletheia, porque o eterno, aparentemente, o perene do ser humano, é o acolhimento, a atenção, é reverberar o sonho do outro, é a empatia com a alegria, com o sofrimento do outro, né? É imaginar que nós temos uma vida muito especial, mas ela é muito, ela exige um cultivo, né? Ela não pode ser em si pequena, embora ela dure tão pouco, né? Mas então eu tenho a impressão até que essas companhias lá no seu íntimo elas administram uma carreira existencial, não é uma carreira só material ou uma carreira só assim mecânica, sabe, existencial. E curiosamente, né? E curiosamente, essa é a mais difícil coisa a fazer. Tanto é que você sabe, eu costumo dizer, não sei se vocês concordam, eles chamam assim de hard skill, esse negócio de mexer com máquina, e soft skill, de mexer com pessoas. Eu acho que é o contrário. O hard é muito mais fácil do que o soft, porque o soft, né, Gracie, eu tenho que mobilizar minha alma, que muitas vezes não concorda com a ação do meu corpo. Então, né? Ô, Grace, o que te parece isso, Grace? Você que tem tanta experiência, você está 30 e tantos anos no Japão. Diga Sim. lá. Então, é mais ou menos um pouco do que o Alan já tinha explicado, mas o Japão, assim, ele tem essa coisa muito boa que é a tradição. Então, a tradição ajuda realmente a manter essa demanda, porque os clientes já conhecem, eles esperam exatamente aquilo do negócio, das empresas. Então, assim, eles vêm trazendo isso de geração em geração. Então, essa tradição é o que mantém realmente os clientes fiéis. E o japonês, como ele tem muita tradição, ele é muito fiel a todas as coisas que ele faz, pelo menos as gerações mais antigas, realmente. O que acontece agora? Com essa modernidade toda, com a ocidentalização, então exatamente fica assim, onde conquistar esse equilíbrio. Nós vimos, por exemplo, nessa pandemia toda, que as empresas mais tradicionais, as empresas que realmente tinham esse foco do cliente ou realmente prezavam o cliente, elas passaram por crise, mas elas estão aí. Elas sobreviveram de uma forma ou de outra, né? Tem um restaurante assim que ele faz comida chinesa aqui, mas é um dos mais tradicionais no Japão todo. Tá impecável, agora tá cheio de gente de novo, né? Mas ele continuou e eu passava sempre ali e via sempre cheio. Falei, como que ele consegue? Sendo que inúmeros restaurantes fecharam aqui, restaurantes, porque a lei não deixou funcionar os restaurantes aqui, né, durante a pandemia. E aí, então, a gente vê que os que realmente não conseguiram sobreviver foram aqueles que talvez estavam assim, mais modernizados, ou assim, os clientes não eram tão fiéis. Né? Por quê? Porque tem vários. É tudo assim muito igual, muito parecido, então não tinha o porquê, tanto faz. Então, quando cortou, quando não pôde mais, eles também não tiveram essa fidelidade. Né? Então, essas coisas, assim, o Japão realmente ele preza muito. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem esse jogo de cintura, de se adaptar muito fácil, muito rápido. Né? Eu acredito que no Brasil é muito mais rápido, e sempre foi, em termos de tecnologia, de modernidade, tudo. Então, essa geração de demanda é mais rápida, e eles se inovam. Aqui não, demora muito. Então, tem que ir planejando, tem que ir vendo, né? Mas dá certo exatamente porque, né, aquilo que você explicou uma vez, o Japão tem muito tempo para planejar. Então, depois de planejado, ele realmente vai. Agora, quando acontece essas crises, algumas coisas, eles contam realmente com a fidelidade do cliente. Né? Então, é admirável tudo isso, mas eu admiro o Brasil porque ele tem essa facilidade da modernidade, de captar os clientes com essa modernidade, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue formar essa tradição.
E o Japão tem a tradição e não consegue se adaptar com o moderno tão fácil. O Grace, você me inspira, depois quero ouvir o Brasil também não falar nisso. Se a gente imaginar, olha só, que cada cliente, um organismo vivo, fazer uma metáfora, uma analogia meio poética com uma árvore frondosa, né? As árvores não têm o mesmo tempo de desenvolvimento, cada um tem o seu, né? Pode ser, você entende? Quer dizer, uma das coisas que às vezes a modernidade que você está chamando, e que eu entendo o que você quer dizer, que todos nós, você veja, nós estamos diante, graças à modernidade, nós estamos juntos, cada um no lugar, né? Olha que maravilha. Ela tem sempre dois lados. Mas veja só, a modernidade, quando é levada de maneira exacerbada, tenta pasteurizar tudo, sabe? É como se todas as árvorezinhas, né, seja aqui, seja no Ceará, no Japão, elas tivessem todo que seguir um script igual. Aguar da mesma forma, tirar as pragas da... E não é verdade. Então, por exemplo, um dos trabalhos fundamentais para a gente poder atrair bons clientes é levar em conta a peculiaridade de cada um, o tempo de cada um. Vou contar uma coisa que aconteceu essa semana, para ver se faz sentido para vocês aqui, e peço depois que o Brasil e o Cristiane comentem. Uma empresa muito importante chamou toda a alta direção dela para passar um dia conosco, sabe, lá na escola de marketing. Foi muito legal. Conversando sobre amenidades, que é uma coisa linda, amenidades ligadas a empresas de sucesso. Vocês já notaram que as grandes oportunidades na vida não nasce porque você foi discutir sobre aquilo, você fala falando de várias coisas e surgiram as oportunidades. É uma coisa linda. Eu dou muito valor a você se reunir com clientes para amenidades, né? Lógico, amenidades elegantes, interessantes, tal. Bom, enfim. E aí um dos diretores falou assim para mim: Zé Carlos, foi o melhor momento que eu tive, eu mudei tudo, foi maravilhoso. Eu quero que isso tudo se repita com os meus 100 e tantos gerentes, sei lá quantos, que vão mandar aqui. Tá? Vai ser maravilhoso. Falei, não faça isso. Quer dizer, pode mandar, mas não vai repetir. Por quê? Porque uma parte do que você gostou lá se deve ao grupo excelente que você levou, sabe, Leteia, de quase diretores gerais de uma mega organização. Agora você está levando gente muito especial, que perante Deus tem o mesmo valor, mas provavelmente com uma visão mais restrita. Não espere que seja a mesma coisa. E se tiver você, como líder, interesse de fazê-los crescer, tem que ser generoso o suficiente para entender que as questões que eles podem levantar não vão refletir necessariamente o melhor que a gente tem. Mas o que está valendo o foco desse encontro vai ser os seus gerentes todos se sentirem muito melhores depois que saírem do que quando entraram com mais equipamento, tá certo? Mas não adianta repetir. Aí eu fiquei lembrando, sabe, Grace, é igual, por exemplo, que você que gosta de música séria e tal, não sei o que e tal, né, Leteia, você convida gente muito querida para assistir um concerto lá no Teatro Municipal sobre Mozart, uma coisa linda com a orquestra. E aí, às vezes, um dos caras que você levou, você pergunta, o que você achou? Ah, eu achei o ar-condicionado muito frio. Caramba, ele não estava, né, Leteia, nem à altura de ver aquilo. E a gente, como ser humano generoso, deve entender, realmente tal. Mas você dá vontade de falar, mas pelo amor de Deus, pô, você estava diante de um espetáculo. Isso significa, sabe, Alan, que uma parte dessa atração e essa parte de valorizar depende de muito do estágio daquelas pessoas. Então, cabe a nós, ou cabe a uma empresa, não tratar os clientes igualmente, mas tratá-los no campo do eterno, com acolhimento, atenção, respeito, mas segundo as suas peculiaridades. Por isso que conhecer um cliente não é saber quanto ele vende, em que lugar que eles estão, que produtos eles fazem. Isso até ajuda, mas não é o principal. É conhecer o que é que passa, aparentemente, nas suas motivações, nos seus movimentos internos, sabe? Alguém que falou assim, é o que acontece no psicossocial. Isso é interessante. Eu acho que é isso, sabe, Grace, que faz a diferença, né? Porque há muitas empresas aqui no Brasil que são longevas também, né? Mas né? A galera está começando, para a nossa idade, né? Está começando a se ter notícias de companhias de 100 anos, de 80 anos aqui, que para nós que temos 200 e poucos anos só,
Brasil só existe depois de 1808. Antes era uma fazenda abandonada em que os de fora vinham tirar dinheiro aqui, né? Foi depois de Dom João que o Brasil começou, 1808. É muito novo, né? Estamos no aprendizado. O Brasil Manfrim, você que também é muito novo. Ah, meu querido Brasil. Brasil, o que te parece essa conversa aqui sobre geração de... Essa conversa é muito boa e, para mim, é uma coisa que eu vejo com uma certa simplicidade, essa questão da demanda e de aumentar a demanda. Tem muito a ver com essa coisa de fazer coisas boas. O Alan falou, né? As coisas boas atraem, né? A gente não é atraído por coisas ruins. Tem um segmento da nossa indústria da comunicação que se alimenta das coisas ruins. As notícias ruins, né? Elas geram demanda, geram negócios, né? Então, muitas as empresas de comunicação aproveitam as coisas ruins para fazer disso o seu negócio. Então, até na desgraça ainda tem alguma coisa para ser feita no campo econômico, vamos dizer assim, né? Então, acho que aquilo que é bem feito, até lembrei daquele ditado catalão, que a gente gosta bastante, né, Zé Carlos? Você sempre lembra dele também, né, de que o que é o mal feito não tem futuro, né? Agora, aquilo que é bem feito não tem fronteira, né? Eu estou lembrando, vendo a Aleteia, daquele restaurante que veio aqui para São Paulo, e para nós foi ótimo, eu conheci lá em Fortaleza o Coco Bambu, né, Aleteia? Eu fui em 2 unidades do Coco Bambu em Fortaleza quando eu fui fazer um passeio com os meus filhos, já há mais de 10 anos atrás. E era uma novidade, era uma coisa diferente, uma coisa muito boa, um serviço impecável, pratos para nós muito diferentes, né? E aí, quando ficamos sabendo que o Coco Bambu vinha também para São Paulo, o que a gente fez assim que soubemos, estava instalado, fomos lá. Por quê? Porque é uma coisa que a gente, né, se agrada e tal. Então, acho que fazer bem feito, as coisas boas que atraem, a perseverança em fazer essas coisas, porque às vezes a gente se desgosta ou se desgasta e acaba abandonando aquelas coisas boas que nos trouxeram até onde a gente chegou, né? Então, são predicados que não podem ser esquecidos, né? Eu acho que, assim, nós temos bons conceitos, né, de marketing, quando a gente fala de foco do cliente, que o Cristiano lembrou, quando a gente fala de seleção de clientes, né, pode falar também de conhecer o psicossocial das empresas. São conceitos muito importantes, muito relevantes, né? Mas a gente não... As práticas são as antigas ainda, sabe? Eu vejo conceitos bons, boas ideias, as pessoas se encantam, querem até implantar aquilo nas suas organizações, mas nem sempre aquilo acontece. Então fica um certo mesmismo, uma certa letargia, e isso vai cansando clientes, né? Eu acho que também é o seguinte, o cliente ele gosta de novidades. Ele, quando está sendo bem atendido por um fornecedor, é um conforto que ele tem, mas ele não deixa de ficar atento às novidades, né? Querer saber, mas o que tem mais? O que tem? Não, até posso ficar com esse que eu estou, mas o que está acontecendo na praça? O que está acontecendo no mercado? Eles querem saber. E se for uma coisa boa, eles vão fazer algum empenho, algum movimento até de mudar. Então, eu acho que a geração de demanda, primeiro está em conservar aquilo que a gente já conseguiu, que já é uma coisa muito boa. Agora, eu quero aumentar isso, aí tem que ser através disso mesmo, como a gente lembrou aqui. É gente conversando com gente, é o bom atendimento, é fazer coisas boas e perseverar nisso e contar que o nosso cliente é o nosso maior vendedor, né? Depoimento de um cliente para uma outra empresa que a gente gostaria muito de vender, mas que não vendeu, só do cliente faz isso por nós. A venda está praticamente garantida, né? Então, acho que a geração de demanda ela passa por esses ingredientes, né? Esse é o que eu podia comentar até essa altura aqui da nossa conversa. O Brasil, olha que coisa interessante que você levanta e queria ver tudo se faz sentido, né? Você sabe que a gente inventou, e está indo bem com essa ideia, 2 indústrias, né? A gente inventou uma indústria chamada indústria da conveniência e uma outra chamada indústria da confiança. Engraçado que, olhando esse grupo tão querido que está aqui, nós todos trabalhamos na indústria da confiança. Ninguém fala assim, eu vou contratar a Leté por causa da conveniência, é mais perto. Não, não é nada disso. Conveniência, nem vou contratar Grace, nem vou contratar a escola de marketing por isso, nada.
é confiança. Aliás, um médico, um advogado, né? Um profissional de alto nível, e uma grande empresa também, confiança. Na indústria da conveniência, o que é importante, sabe, é a facilidade e o preço. Eu até costumo brincar, e sou muito cliente deles, o Mercado Livre é pura conveniência. Às vezes a gente até paga um pouco mais, só por não ter que sair, né? E tudo mais. E não é nada ruim. Mas eu jamais contrataria um médico, um consultor, fala aí, um profissional de primeira linha pelo Mercado Livre, tá certo? Porque uma relação que uma empresa tem com seus clientes devia ser mais baseada na confiança. Não quer dizer que não deve ter, às vezes não existe um produto adicional que pode ser por conveniência. Vamos estar em todos os postos de gasolina, se o cara, quando for tomar água, compra água lá nossa, tal, tem coisas assim. Tá? Mas, no entanto, o próprio posto de gasolina que compra água para revender, se ele comprar só por conveniência, ele perde cliente. Ele precisa comprar uma água que seja mais um item de atração daquele posto, entendeu? Então, ele mantém, se ele for sério nisso, ele manterá com o fornecedor de água um contrato de confiança, em que é outro nível, outro nível. Agora, você diz, Carlos, mas não tem gente que só quer conveniência? Tem, porque há diferentes maneiras da gente ser humano. Tem gente que só quer conveniência, né? No entanto, o que eu quero mais sobrelevar aqui é que, quando está no campo da confiança, só tem chance o presencial, sabe? Só tem chance o presencial. Porque a confiança não nasce exatamente do que eu falo, não nasce exatamente do que eu escrevo, mas nasce, como dizia a Maya Angelou, do que ele sente quando ele está comigo. Entende? Olha que doido que é. Eu sei claramente, Aletheia, que isso deve ser uma das razões da sua empresa ter tanto sucesso, da Grace também, porque ela me conta que é um sucesso lá com o Alan, né? Eu acho que até na nossa escola, com todas as dificuldades, entende? E isso faz com que a geração de demanda pressupõe a gente escolher, em primeiro lugar, com qual predicado eu quero ser famoso. Essa é boa. Eu, Eu vejo que puxa mais, né? Qual é o meu predicado? Com qual predicado que eu sonho que eu gostaria de ser famoso? Famoso é entre aspas, né? A palavra melhor é notório, porque famoso dinheiro compra, notório não compra. Segunda coisa, assim, quais desses clientes que eu conheço têm lá no âmago uma admiração por esse predicado? Não é assim quanto ele compra. Outra, os clientes que eu tenho, como é que eu posso ajudá-los, sem pedir nada, a exalar essa admiração, dado aquele ponto que os projetos de confiança nascem de indicações de clientes de confiança. Impressionante. O que você já elimina um punhado de gastos nocivos na companhia. Não tem que ficar divertizando para tudo que é canto, sai, entendeu? Então, isso eu acho que você viveria mais da atração do que da conquista. Isso não significa, e aí acho que a Grace e acho que a Aletheia tem experiência grande, que não se deve pegar, por exemplo, hoje jovens que estão entrando e que sequer ouviram falar na gente, porque tem um efeito ecológico. Por exemplo, é muito comum empresas falarem assim para a gente, sabe, Zé Carlos, as pessoas que mais nos admiravam naquela companhia, por grandes histórias construídas, saíram. Então, quem está lá não tem nenhuma relação com a gente. E aí, Grace, eles entram mais tocados pelo chamado modernismo, pelo automatismo. Então, toda empresa que acredita que a geração de demanda mais profícua, mais promissora, vem da atração, ela tem que ter dentro de casa uma incubadora de novos clientes. Assim como, por exemplo, um bom jardineiro, uma boa empresa que cuida, ela tem um lugarzinho que ela incuba novas mudas daquela árvore. Que o tratamento dessas mudas não é ao ambiente aberto. Tem uma espécie de estufa, tem um cuidadozinho lá diferente contra as pragas, porque ela é pequenininha e ainda não sabe se defender. Né? Ela provavelmente precisa de nutrientes diferentes. Né? E aí é muito interessante, porque isso significa que você pode fazer uma analogia com clientes também. Como se fosse uma flor muito bonita, em que eu preciso tratar, e etc. E, olha só, Letéia, como é legal quando você falou o eterno, lembrou do eterno moderno. Uma plantinha nova, não adianta chegar para ela e falar, dá fruto aí, menino.
Até quinta-feira eu quero ver. Não tem. Ela tem um tempo para ela crescer. Então, eu acho que um dos predicados, ou uma das grandezas internas de uma companhia que atrai, é ter, como é que é uma palavra boa? Ter muito cuidado, levar ter muita atenção, deixar o cliente viver o seu crescimento antes dele já nos dar os frutos. Porque se você só mede por frutos, olha que maluco, né? Tem até um exemplo que acho que é cansativo, embora hoje dizem que já mudou um pouco, que é o plantador de tâmaras. Vocês já leram sobre isso, né, Grace? Parece que quem plantou tâmaras, Alan, jamais comerá a tâmara que ele plantou. A árvore leva não sei quantos anos. Hoje em dia diz que tem uns processos que adiantam a tâmara, mas um dia desse, numa das principais, lojas aqui, casas que vocês conhecem, da Santa Luzia, que é famosíssima aqui em São Paulo, que é um centro gastronômico, tem tâmara que foi plantada e tem tâmara que foi, eu chamo, sintetizada, não, me dá plantada. Então, muito do que esse hotel deve ter feito, Alan, ele plantou para clientes que nem eles, na época, atendeu. Foi atender depois, né? Porque vai ver que eram crianças que já ouviam falar do hotel e que não tinham elas o porte para elas mesmas se hospedarem lá, né? E aquilo vai indo e tal, né? Cristiane, o que você acha disso? Bem? Eu acho esse tema maravilhoso. E eu quero puxar a sardinha para o meu lado aqui, para um tema que eu gosto demais e que eu sou estudiosa e adoro trabalhar com ele, que é ligado à aprendizagem e desenvolvimento. Quando a gente vai lá no dicionário e olha demanda, né, o significado, ou um dos significados de demanda, a gente tem ali manifestação de desejo, né, pedido ou alguma exigência. E aí vem uma outra definição que fala de ação de procurar alguma coisa. E aí eu vou colocar esse procurar com atrair também, ação de atrair alguma coisa, ação de procurar alguma coisa. Como é que isso se manifesta, né? E aí quando a gente olha para as organizações, olha para as pessoas, como é que isso pode ser possível de se concretizar, né, na prática? Eu penso que a gente precisa repensar esse modelo de aprendizagem, de desenvolvimento hoje nas empresas. A gente precisa ajudar as empresas a recriar a cultura de aprendizagem, né? É possível, isso só é possível se a gente ajudar as pessoas a ampliar o olhar, a ter o olhar do curioso, a ter o olhar da pergunta. Como é que a gente identifica essas demandas se a gente não amplia esse repertório, né? E não é só repertório técnico, a gente é um ser humano integral. Então, se eu vou a uma peça de teatro, o que eu tenho de novo ali? Qual é o meu aprendizado ali, né? Que eu levo para o todo? Como é que eu amplio o meu olhar para ampliar o poder de atração ou de procura, né, do meu cliente? Como é que a partir eu falo que a gente precisa estar sempre em modo on, né? Modo on de aprendizado em todos os lugares. E o Zé Carlos fala um ponto, e a gente bate muito nessa tecla, de que o novo normalmente está, ou muitas vezes ele está fora daquele lugar que a gente está todo dia, né? O novo está na amenidade, o novo está num show que você foi assistir, está numa visita a um museu, está numa conversa com um amigo, está em ampliar esse repertório, né? Eu não gosto daquele vamos pensar fora da caixa, a gente precisa ampliar essa caixa, né? Eu aprendi isso é muito bacana ampliar esse fora da caixa, é pensar o novo, é pensar diferente, é aguçar, é botar reparo naquilo que a gente faz, é se colocar presente. Então, eu acho que esse campo da demanda e esse ajudar as empresas a recriar a sua cultura de aprendizagem, ela amplia esse olhar, né? Ela amplia essas possibilidades. Então, eu acho que a gente precisa investir tempo e novas metodologias para buscar novos modelos de aprendizagem dentro das empresas, para ajudar as pessoas a se desenvolverem de um jeito diferente. Cristiane, é tão bom você levantar esse aspecto, porque dá a chance da gente comentar o seguinte, olha, o objetivo que é fundamental, mas não é essencial,
essencial vem antes dele, de uma companhia é ser lucrativa. É. Por isso que chama-se empresas com fins lucrativos. Nós trabalhamos com empresas de fins lucrativos. Elas somos empresas de fins lucrativos. Fins lucrativos. Só que a grande discussão... aliás, é interessante isso para vocês. A rigor, não existe uma empresa sem fins lucrativos, nem instituições. Porque toda instituição construída pelo homem, ela precisa ser superavitária. Porque se no final do mês ela não tiver recursos para repor, no mínimo, a integridade dos seus ativos, ela vai ter que pegar esse dinheiro e pedir para alguém. Entendeu? Vai ter que pedir, vai ter que ser patrocinador. E patrocínios engessam a companhia. É como pessoas, um filho da gente, que a gente patrocina a vida inteira, ele não cresce. Esse é o drama de famílias, inclusive, acho que a Letéia tem muita experiência disso, que impacta até na sucessão, porque o sujeito se sente rico sem ter feito grande esforço para isso. Né? Então, voltando. Uma companhia sem rentabilidade, ela não tem continuidade, porque ela vai ter que pedir dinheiro para alguém e ninguém vai dar, ou ele vai cobrar às custas de outra coisa. Ou ela vai ser tentada a ser amoral. O que quer dizer amoral? Não leve em conta o moral. Não existe esse diapasão. Eu faço o que der para dar dinheiro que se dane. Nós estamos assistindo, no mundo, muitas empresas indo para baixo porque se descuidaram da moralidade do que fazem, porque uma companhia válida, por exemplo, o lucro não é objetivo. O lucro é uma premissa. Há uma comparação muito importante. É como para nós, seres humanos, o oxigênio. O oxigênio não pode ser um objetivo. O oxigênio tem que ser uma premissa. Porque se não tivéssemos oxigênio, não poderíamos estar aqui agora conversando, estaria morrido. Tá? Mas eu não saio daqui correndo atrás de oxigênio. Eu não pegaria umas férias minhas, iria para Fortaleza com um bujão de oxigênio passando na praia. Né? Não é. Então, assim, o lucro é premissa de uma empresa válida. Assim como ele tem que servir, assim como ele tem que cuidar dos colaboradores, cuidar de todos os stakeholders, ele tem que dar lucro. É oxigênio. Então, olha que louco. O nosso desafio, e a Cristiane conhece muito bem, é como fazer todo um processo de aprendizado consistente com dar lucro. No sentido melhor da palavra lucro. Lembrando que nós padecemos etimologicamente da palavra lucro, que na nossa cultura vem de um verbo chamado lograr. Lograr o outro. Olha que louco. Eu sempre brinco com isso. Por isso que toda vez que você tem um lucro assim na vida, você põe no diminutivo, né? Você fala assim, eu tinha um dinheirinho sobrando, comprei umas terrinhas lá em Mato Grosso. Quanto? 2.000 hectares, 10.000, sei lá, 20 mil. Botei os gadinhos lá, pôr tudo inho. Aproveitei e fiz uma viagenzinha de 60 diazinhos para o Japão. Diminui tudo no inho, porque vem da história de lograr. Aliás, em espanhol é mais grave ainda, sabe, Leté? Porque em espanhol chama ganância, que é um dos pecados capitais. Nota a diferença, por exemplo, nos países anglo-saxões, principalmente nos Estados Unidos, lucro vem de uma palavra chamada profit, que quer dizer proficiency, é competência em fazer. Quer dizer, nós todos, e queremos que toda a nossa família e todo mundo tenha competência em fazer dinheiro. A empresa válida faz dinheiro como reconhecimento dos clientes, traduzidos numa justa paga pelo bem que ela faz. E não como arranjos lenientes, imorais e tudo mais, como nós estamos assistindo em várias companhias por aí, grandes inclusive. Né? Então, voltando nisso, olha o que a gente acha. Quando o fundamental é que eu só dou uma resposta melhor se eu tiver mais conhecimento sobre as coisas. Por isso que você pega países que são muito atrasados, ditatoriais, a primeira coisa que eles fazem é cortar investimento em educação. Né? Porque um povo mais educado terá mais críticas contra políticos que não têm caráter. Um povo menos educado, ele se deixa levar, né? Até uma mistura de ingenuidade, com sei lá o quê. Né? Bom, voltando. Então, o que a Cristiane está falando é assim, a gente tem conseguido, na própria escola de marketing, associar essa curva de aprendizado
com melhorias da companhia já no futuro do imediato, que a gente chama assim, no curto prazo. Porque o talento todos nós somos talentos, todas as pessoas são, né? Mas um talento, quando ele abre uma cortina nova, uma janela nova para ele não espera muito para usar aquilo no dia a dia. Ele vai direto, ele não fala assim, nossa, isso que eu descobri agora, quando for outubro de 2024 eu vou fazer. Não, ele sai fazendo. É impressionante como isso tem vantagem. Por exemplo, eu hoje preciso agradecer muito vocês nesse contato, vocês me alertaram sobre coisas que eu já, da reunião da tarde, eu já vou usar. Né? Sabe, a gente, sabe, Alan, essa história, por exemplo, do hotel, colocações todas, da Grace, da Letéia do Brasil, da Cristiane, eu uso agora, eu aprendo, né? A gente põe agora. Né? Então, eu queria deixar uma fala assim meio final agora, se vocês me permitem, porque eu não quero abusar do tempo de vocês. É assim, olha, ao invés da gente atrair demanda, no fundo eu quero que a demanda seja atraída por nós. Vou repetir. As boas empresas não se adequam ao mercado. Elas fazem o mercado se adequar a elas. Como eu, diante, por exemplo, desse hotel, se um dia eu for aí, viu, Alan? Ah, vai. Mas vou, já combinei com a Grace. Olha, Grace, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair outro dentro desse hotel, entendeu? E eu me adequo. Veja se não faz sentido a LTE. Quando eu vou muito para Fortaleza, você sabe, minha sogra mora lá, eu sou casado com cearense, eu vou fazer os hotéis de lá serem parecidos, dentro daquele pequeno poderzinho que você tem como um cliente que chega no hotel. Né? Olha que maravilha. De maneira que eu acho que instituições humanas que são focadas no bem-estar, no estar bem, no melhorar a esperança de vida das pessoas que ela atende, elas são eternas, elas duram muito. Produtos, como a gente costuma falar, só servem para mandar nota fiscal. Porque eles podem me ajudar, mas eles são seres amorfos, eles não têm vida, não é? Nem esse meu computador que eu gosto tanto aqui, esse Applezinho, ele é burro, se eu deixar cair da mesa ele cai, quebra tudo. Então é assim, quem confere a alma aos produtos é o ser humano. Né? Uma caneta Bic é linda, não muda há mais de 50 anos o jeito, vende para barbaridade, é um produto tecnicamente honesto, é o mesmo, do tempo que eu era pequeno até hoje. Mas o que dá alma a ela é o que eu escrevo com ela. Como agora, por exemplo, escrevi coisas que eu aprendi com vocês aqui, né? E essas são as coisas que me marcam. Então, eu acho que nós deveríamos, talvez, fazer o seguinte, ajudar as companhias a fazer a tal demanda, atrair as empresas dele, e não nós sairmos atrás de demanda. E, aliás, deixa eu colocar só um ponto, não sei se a Cristiane estava falando quase isso também, o Brasil. Você sabia que a demanda é uma coisa usada na área jurídica para dizer que é uma questão que eu tenho com você, sabia? A Grace, os advogados falam, estou tratando de uma questão de demanda. Demanda é isso. Eu não acho a palavra demanda. Até que usam. Né? Eu não sei se no Japão usam falar demanda também, não sei, até esse aí eles falam, mas é uma palavra carregada de um cinza que parece uma crítica, uma reclamação, sabe? Uma coisa assim. A gente precisaria até inventar, Letéia, um nome. Assim. Podia ser assim, eu atender os quereres das pessoas, o que elas sonham no porvir, não é o que já passou. Então, sabe, Gleice, fica aí um convite, Alain, Letéia e Cristiane, para a gente inventar, como eu inventei há muitos anos atrás e deu certo, chamado foco do cliente, inventar, que é completamente diferente, inventar um termo, Brasil, o Cristiano não pôde ficar aí, mas o Pedro está assistindo, que pudesse a gente usar devagarzinho com essa história de demanda. Demanda todo mundo fala. Então é gerar quereres, é gerar procura, é gerar sei lá o quê. Né? O que vocês acharam? Diga, Brasil. Não, gerar atratividade, né? Gerar atração. Você encontrar um nome que seja bom para essa conjunção.
Sabe que vocês estavam falando, a Cristiane também falou da questão do aprendizado, né? Eu vou contar para vocês aqui um pouquinho do que eu passei aí de aprendizado nesse começo de ano, talvez tenha um pouco de reflexão nisso. Eu, eu viajei para Okinawa aqui, né? Uma ilha aqui próxima. Até estava comentando com a Grace, né, Grace? E é belíssimo, Grace. Você tem que ir, porque é um aprendizado assim milenar. Eu fiz um passeio de barco, fui numa ilha e eu fiquei pensando agora, vocês estavam falando de aprendizado, né? E estavam falando de demanda e, e eu fiquei pensando, poxa, teve três aspectos esse passeio que eu fiz. Teve filosofia, teve arte e teve ciência. Porque eu peguei um barco, né? Ciência, né? Peguei um barco, só que onde está a filosofia? Você podia subir na parte de cima do barco e você sentiu o vento, sabe? Você sentiu a natureza e tinha só três, quatro pessoas lá, todos estrangeiros, na parte de cima do barco. E você vê as paisagens, o mar azul, era assim, era pura filosofia. Aí eu também visitei o castelo de Shuri, né, que é um castelo que é a arte em pessoa, assim, sabe? E, e juntou tudo isso, sabe? O aprendizado nosso, a gente tem que estar sempre nessa busca constante, né? E eu até brinco com as minhas filhas, né? A, a Grace falou de on, né? Eu falo, não, o papo está on, filha. Eu falo que a gente precisa estar sempre em modo on, sabe? Então, É a gente está preciso, sempre né? ligado e tá aprendendo com coisas simples. As coisas mais simples a gente aprende muita coisa. E a escola de marketing, para mim, também foi um aprendizado que eu carrego comigo até hoje e sou muito grato, né, pelo aprendizado. Mas, assim, coisas simples da vida, a gente aprende muito e tá tudo ali. Tudo tem filosofia, tudo tem arte, tudo tem ciência. E a gente tem que estar sempre nessa busca. A Cristiane falou da questão do aprendizado. Eu acho que a gente tem que estar sempre nesse aprendizado contínuo e aprender de forma diferente, né? E buscar um aprendizado com genuíno mesmo, né? Um aprendizado em profundidade. Você entender realmente como as coisas funcionam e como você pode melhorar a sociedade, como você pode melhorar o mundo, né? A partir das coisas simples, mas entendendo em profundidade. Eu acho que a escola de marketing ajuda muito a gente nesse sentido, né? De trazer o simples, mas com o simples que é difícil de fazer, né? Mas com muita profundidade, né? E abre muito a nossa mente. Dá Alan, tempo ainda de fazer um comentário? lógico. Você pode fazer rapidinho. Com a fala da Cristiane, agora com o reforço do Adam sobre a aprendizagem, né, desenvolvimento, eu me lembro de uma cena que eu vi lá na Bahia, trabalhando numa empresa de tanques que faz armazenamento de líquidos, né, líquidos todos químicos, perigosos e tudo mais. Eu estava ali fazendo um trabalho, nos contrataram, né, para fazer um trabalho pela consultoria, e eu estava lá conversando animadamente numa sala com uma pessoa, depois outra, e assim por diante. Aí, pela janela, eu vi, tinha um dos tonéis, esses tonéis grandes que se guarda petróleo, sabe? De aço, e tem uma escadinha, aquela escadinha que vai, né, por fora do tanque, assim, e leva até lá no topo do tanque. Eu vi um grupo de uma dúzia de pessoas, mais ou menos, com diversos tipos de roupa, mas eles usavam um capacete. Eles estavam uma fileirinha, um subindo assim atrás do outro. Aí eu comentei com a pessoa que eu estava ali conversando, né, numa entrevista e tal, falei assim, são visitantes aqueles ali, aquele grupo de pessoas, eles estão visitando a nossa empresa aqui e tal. Aí ele olhou e falou, não, não, aquilo ali é um grupo, nós estamos preparando para os futuros cargos na companhia. A gente não tem nenhum contrato de trabalho com eles, mas são pessoas das escolas, daqui da sociedade, que se interessaram em estarem conosco, então a gente oferece esta oportunidade para eles. Não tem dinheiro envolvido, a gente não paga nada e tal, só tem um protocolo e de que eles vêm aqui e eles ficam aprendendo as nossas coisas, porque eles têm uma vocação já natural para lidar com isso, né? Então já começam
a aprender, e quando tiver uma oportunidade, a gente já sabe de quem chamar, né? Já tem os candidatos ali meio prontos para as tarefas, né? Então, é uma incubadora interna, né? Uma incubadora de talentos, mas para trabalhar na companhia. A gente fala de incubadora de clientes, né? Mas é uma incubadora de pessoas. Olha que ideia bacana, né? Para essas empresas industriais que têm muitos processos e é tudo meio complicado de entender. Então, você já vai aculturando um grupo de pessoas com esse compromisso. Se tiver uma oportunidade na empresa, ele vai ser chamado e, se aceitar, vai ser contratado, né? Então, eu queria colocar essa experiência aí que eu vivi e que é uma coisa muito interessante, né? Brasil, e a outra coisa que está baseado no Alan e nós todos, e Cristiane falou, ela falou aprendizado. Ora, tem uma diferença entre ensino e aprendizado. A gente optou pelo aprendizado. Assim, o ensino é aquilo que as escolas fazem para a gente, né? Lembre-se que quando nós fizemos os nossos cursos, ensinaram um monte de coisas. Nós saímos com um monte de soluções sem ter o problema. Quando sai na vida, a gente sai buscando problema para ver se aplica a solução. Porque todo mundo formado geralmente é problemático. Agora, aprendizado é o que nós estamos fazendo agora, o que a Cristiane falou. A gente optou, e acho que a Alan falou um negócio lindo, para trilhar o caminho do aprendizado, deixando o ensino só para as questões técnicas, certo? Por exemplo, se eu preciso operar um computador novo, se eu preciso operar um aplicativo novo, eu preciso de alguém que me ensine. Mas o que vai no aplicativo, o que eu uso para conversar e servir ao mundo, vem de um aprendizado, que é fruto de sofrimento, de esforço, de modelos, de reflexões. Como diz a Terezinha, todo mundo pensa, mas poucos refletem, né? Então, é muito legal a gente abordar esse assunto. O que nós costumamos sempre enfatizar é a diferença entre ensino e aprendizado. Tanto é que, você sabe, a gente fala muito assim, a única ferramenta técnica que um bom vendedor precisa é a sua psique, é seu estado de espírito em servir. Por isso que às vezes você encontra vendedores fantásticos, que não têm informação formal assim nenhuma, e que são procurados, mas é impressionante, valem ouro no mercado. Porque eles, no aprendizado da vida, eles souberam escutar pessoas, serem empáticas com as pessoas, apresentarem soluções que muitas vezes nem ele sozinho é capaz, mas ele indica. É impressionante, né? A gente luta muito para que essa coisa floresça e faça sentido. Sempre, como eu disse, ligado ao objetivo fundamental, não é o objetivo, a essência, ao fundamento que mantém uma empresa existindo, que é a sua capacidade de gerar lucro ou ser rentável, para não precisar ficar esmolando o dinheiro aí dos outros e tendo que pagar, muitas vezes, em moedas que não são boas, né? Tá certo? José Mas, olha, Carlos, eu queria só fazer um parêntesezinho. Quando você ficou falando aí, todo mundo querendo criar, assim, o que poderia falar de diferente ou trazer um nome para a demanda, né, que você falou. Porque realmente eu concordo com você. Aqui também a gente usa muito essa palavra demanda como se fosse uma reclamação, algo pesado, né, que tem um peso. E aí, assim, eu comecei a perceber essa questão da geração de demanda olhando para o que aconteceu e assim, não é jogando flores em você, né? Mesmo lhe admirando muito, mas um episódio, quando eu estive aí, né, para onde eu lhe conheci pessoalmente, né, com aquela turma de empresárias, eu coloquei uma foto com você no LinkedIn minha e eu lhe marquei. E eu fiquei extremamente admirada porque eu nunca tive tanta visualização, tantos comentários impressionantes e tantas curtidas, né, relacionadas à sua pessoa. E aí eu pensei que a geração de demanda, olhando para você mesmo, seria uma geração de admiradores, porque essas pessoas que foram lá no meu LinkedIn sem me conhecer, mas porque viram um depoimento meu admirada com a sua entrega, e elas foram lá dizer de forma espontânea
o que elas também sentiram quando tiveram contato com você como clientes, eu vi que existia total congruência do que você fala de foco do cliente e de como você age enquanto fornecedor, enquanto mentor, né, enquanto uma pessoa que tem um serviço a prestar, né, para a sociedade. E eu notei que ali você tinha, o que gerou ali não foi uma geração de demanda, mas foi uma geração de admiradores que se replicam de uma forma exponencial, né, sem você nem perceber o impacto que você está causando nisso, né? Então, assim, se eu posso dizer que o que eu estou aprendendo demais com vocês todos, eu escrevi, eu acho que aqui umas 5 páginas no caderno aqui, mas, assim, o que realmente me chama a atenção quando você fala nessa questão da demanda, é manter essa congruência no mundo onde existem muitas coisas fakes, né? É ser realmente quem você é. E você realmente mostrou que você é essa pessoa que trabalha realmente com o foco do cliente, inclusive para você mesmo. Que linda, Letéia. Olha, Grace, nós temos um privilégio aí com vocês, 3 meninas aí, esta Cristiane, a Grace e a Letéia, de ter esse olhar que as mulheres são muito especiais em conseguir captar, né? Que é o acolhimento. A gente acha que no mundo atual o que falta é muito acolhimento, sabe? Acolhimento e atenção. Se você pegar bem, por exemplo, os mecanismos que muitas empresas usam de pasteurizar as pessoas, chamando de multidão, né? Não de pessoas, né? É uma coisa horrorosa, né? Então, eu acho que isso que a Letéia fala me agradece muito, eu fico muito honrado e acho o seguinte, isso faz um bem para a gente que é demais. Você sabe que quando você serve alguém, quem mais ganha é você mesmo, sabe? Quando você serve gratuitamente, não acho? Então, até o Brasil tem umas testes lá que eu adorei, né, Brasil? Da ocitocina, né, Brasil? Você provoca um bem-estar no outro e até em quem vê o outro fazer isso. É impressionante mesmo, né? Então, você veja que uma empresa, uma instituição que se propõe a gerar e produzir riquezas, ela está pronta para crescer e para ser importante no mundo. Pode durar 1.300 anos ou até mais, né? Olha, muito obrigado por hoje.